Certo, então, uma vez que nós definimos, dada essa linguagem de expressões booleanas e a função de avaliação de expressões booleanas, nós podemos avaliar as expressões que nós construímos anteriormente. Então, por exemplo, B1, que deveria corresponder ao valor constante falso. Usando a nossa função de avaliação para expressões booleanas, nós de fato obtemos falso. E B2, que é a negação de B1, nós esperaríamos que isso correspondesse ao valor verdadeiro, e ao avaliar B2 é exatamente aquilo que nós obtemos. Certo. Então, utilizando agora essas expressões booleanas que nós definimos, nós podemos estender a linguagem de expressões que nós tínhamos definido anteriormente para uma linguagem de expressões que tem, por exemplo, operadores condicionais. Então, eu vou redefinir o meu tipo de dados de expressões. Eu tenho ainda um operador que corresponde a constantes inteiras, outro operador que corresponde à soma, outro operador que corresponde à subtração, e agora eu tenho um operador que corresponde a um condicional. Então ele tem um operador ternário que tem três componentes, um que corresponde à condição, um que corresponderia em um if then else, em um se então, em um se senão ao caso do se e ao caso do senão. Então eu posso aqui redefinir esse tipo de dados e eu posso criar novos valores para esse tipo. Por exemplo, uma expressão que corresponde ao inteiro 17, uma expressão que corresponde à soma de duas coisas. Por exemplo, somar é 1 a uma subtração. E eu posso construir operadores condicionais, como por exemplo o operador que, baseado no valor da expressão booleana que eu defini anteriormente, B1, me dá a expressão E1 ou a expressão E2, e o valor que, baseado no operador na expressão booleana B2 que eu defini anteriormente, me dá ou E1 ou E2. Certo, então uma vez que eu estendi a minha sintaxe, eu preciso estender também a minha semântica, porque agora eu tenho componentes na minha linguagem aos quais eu não tenho uma forma de interpretar. Por exemplo, eval. Uh, eval não funciona porque eu mudei o tipo e eu não mudei eu teria que reavaliar a função. Mas enfim, se nós pegarmos eval como nós tínhamos definido anteriormente, perceba que o caso de matching é não exaustivo, porque nós mudamos a quantidade de construtores que existem na expressão e nós não estamos levando em consideração o construtor ITE. Mas, se eu aplicar eval a E1, eu consigo fazer a avaliação de E1. Da mesma forma, eu consigo fazer a avaliação de E2. O que eu não consigo é fazer a avaliação de E3, porque E3 não está definido na minha função de interpretação. A forma de resolver isso é adicionar uma interpretação para o meu novo construtor, para o novo componente da minha linguagem. Então, se eu tenho a aplicação de um ITE, são três componentes. Um que corresponde a uma condição, um caso que corresponde ao then branch, ao se, e um caso que corresponde ao senão, o else branch. Então, como que eu devo interpretar esse componente da minha linguagem? Eu preciso primeiro saber a qual valor booleano corresponde à expressão booleana C, porque perceba que o construtor tem como primeiro elemento a expressão booleana. E justamente para isso nós definimos a função, bem, não para isso, mas nós podemos usar a semântica das expressões booleanas, que é definida por eval_b, para fazer a avaliação dessa expressão booleana C. E
a semântica que eu espero é que se o valor booleano a qual corresponde a expressão booleana C for verdadeiro, então eu vou ter como resultado a avaliação do then branch. Caso contrário, eu vou ter como resultado a avaliação do else branch, do senão. Então, agora eu defini novamente a minha função de eval. Eu continuo apto a avaliar E1 e E2. Só que agora eu consigo avaliar também E3, que contém um condicional. E o que E3 diz? Que se a condição B1 for verdadeira, eu tenho como resultado E1, caso contrário, eu tenho como resultado E2. E perceba que o que nós tivemos aqui foi que a avaliação de E3 nos deu E2, o que significa que a avaliação de B1 foi falsa, o que é exatamente aquilo que nós esperaríamos, porque B1 corresponde à expressão false.